Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo e José Mário Silva. Olá, bem-vindos a mais um episódio da Biblioteca de Bolso, um podcast sobre o que fazemos dos livros e o que os livros nos fazem. O convidado desta semana é Bernardo Carvalho, um dos mais importantes escritores brasileiros da atualidade. Também jornalista e tradutor, estreou-se com o volume de contos Aberração, em 1993, a que se seguiram mais 13 livros de ficção, nomeadamente Mongólia, O Filho da Mãe, Reprodução e O Último Gozo do Mundo. No nosso país, foi publicado sobretudo pela Cotovia, editora infelizmente extinta, mas também pela Asa e pela Quetzal. O seu mais recente romance, Os Substitutos, editado este mês em Portugal pela Companhia das Letras, é um mergulho na relação difícil e complexa entre um pai e um filho, além de um retrato do Brasil no tempo da ditadura e das marcas por ela deixadas. Muito obrigada, Bernardo, por teres aceitado o nosso convite. Obrigado. A tua primeira escolha, Os Detetives Selvagens, do Roberto Bolanho, é um autor muito apreciado. Sim, eu sei. Aqui em Portugal e aqui particularmente no nosso programa. Mas eu lembrei-me logo da questão que existe sempre entre os adeptos, os fãs do Roberto Bolanho. Houve alguma hesitação entre este e o 2666? Não houve, mas por uma razão muito idiosincrática. Eu sempre li o Bolanho e sempre gostei, mas não era um fã. Enfim, eu gostava muito. Mas há um outro escritor argentino, enfim, que não é chileno, mas enfim, que está ali no Cone Sul, que se chama Juan José Saer, que nunca teve o mesmo sucesso. E eu sempre fui um fã e dizia, por que não? E depois eu fui entendendo o porquê do Bolanho, mas nem tanto, e finalmente eu entendi com Os Detetives Selvagens. E a situação é muito, muito peculiar, porque eu tenho uma aula de espanhol com uma cubana que vive no Brasil há séculos, e a partir da pandemia começamos a fazer essa aula por Zoom, à distância. E a aula consiste simplesmente em eu ler um livro em voz alta e lemos juntos, em princípio, livros que eu nunca leria sozinho, e ela me corrige ou faz alguns comentários, dependendo se ela tem um conhecimento de alguma coisa específica que eu não sei. E como ela é cubana, a gente acabou lendo muitos livros cubanos, né? Então, que eu nunca teria lido, como Paradiso, do José Lezama Lima, e o Três Tigres. Não é fácil dizer. E mesmo o Reinaldo Arenas, O Mundo Alucinante, lemos o Quixote, não sei o quê. E chegou uma hora que teve um impasse ali, qual será o próximo? E eu disse, bom, eu nunca... Eu tinha lido o 2666, mas eu nunca tinha lido o Detetive Selvagem por alguma falha. Então leste em espanhol. Li em espanhol. Eu costumo ler no original, se eu posso, se eu conheço a língua, né? E aí digo, bom, vamos ler Os Detetives Selvagens, por que não? Vamos. E aí aconteceu uma coisa que eu acho que é inédita na minha vida de leitor e de escritor, é que eu comecei a ler e eu tinha vontade de chorar sempre, em qualquer coisa. Podia ser um episódio divertido, uma coisa super cômica, e de repente a boca começava a torcer, assim, eu tinha que disfarçar para ela não perceber que eu ia chorar. E eu não entendia, isso se repetiu e tem se repetido, né? Quer dizer, em todas as aulas. E uma coisa estranhíssima, e eu comecei a tentar entender por que eu... mas, de fato, assim, muita vontade de chorar. Quase vontade de ir ao psicanalista para tentar. Exatamente, para resolver. Eu tenho um problema com o Bolanho. Se calhar ele toca aí numa corda sensível. Não, então, aí eu contei para uma amiga, ela disse, não, é claro, isso é você velho e é a nostalgia da juventude, é a perda da juventude. Eu disse, sim, por um lado, é isso. Mas aí eu fui tentando aprofundar a minha autoanálise e aí eu percebi que de fato tem coisas interessantíssimas nesse livro que para mim são muito, muito tocantes e muito importantes. Uma, claro, essa é a perda da juventude, essa volta à juventude mas de um jeito que é muito particular, sobretudo hoje e para quem escreve, que é uma
não sei se é uma autobiografia, mas é alguma autobiografia pelo relato dos outros. Exatamente, do olhar dos outros. E isso é muito impressionante, porque isso é o contrário do que a gente vive hoje. Então, o mundo, é a representação do eu pelos outros, né? E isso demanda uma generosidade e uma fidelidade que está nas relações de amizade do livro, que é um livro de relações de amizade, né? Mesmo as amorosas, no fundo, no final das contas, são relações de amigos, né? Sim, isso é a parte central, não é? São 52 personagens com quem o Belano, não é? Que é o alter ego dele, se vai cruzando. Sim. E, de certa maneira, é a vida dele vista pelos olhos dos outros. Sim, exatamente. E do impacto que às vezes é mínimo, mas com um cruzamento mínimo, mas que deixa uma marca nos outros. E uma relação sexual em que, por exemplo, que ele falha e pelos olhos da mulher, entende? É uma coisa incrível. E aí eu acho que a vontade de chorar vinha um pouco do lado do escritor também, de uma nostalgia por um mundo que se perdeu um pouco. E que não só é uma autobiografia, um relato de si pelos outros, pelo olhar dos outros, mas é um elogio da ficção, mesmo não sendo, né? Quer dizer, na verdade, o que está em jogo ali é isso, né? Quer dizer, são pessoas entre a vida e a ficção. E... Eu sinto-te quase comovido a falar sobre o livro, sobre a tua experiência. Chorar outra vez. Não, mas devíamos ter uns Kleenex. Não, e era muito chocante, porque era uma coisa incontrolável. Eu lia e eu sou isso é importante, porque o que para mim é muito interessante nessa aula, e não me lembro quem determinou, se foi ela ou eu, mas eu sou um péssimo leitor. É terrível dizer isso de um escritor. O escritor diz não, mas um leitor leitor em voz alta. Sim, eu leio muito mal. E é constrangedor. Então, eu acabei desenvolvendo uma fobia em relação à leitura. Então, sempre que eu vou aos lugares, venho aqui e falo assim, mas tem certeza que não vão pedir para ler? Não. Principalmente espanhol, não vamos pedir. Não, nem espanhol, nem os meus, sobretudo. E o que é bom para mim nessa aula é que é um exercício de leitura. Só que, nesse caso, eu tinha que... Era um trabalho para me controlar, porque a boca começava a torcer, e eu tinha que disfarçar. E eu, no final, dizia para ela que impressionante, né? E ela dizia, divertido. Mas isso também é uma experiência peculiar, porque normalmente não lemos em voz alta. Não? A leitura é um ato silencioso, não é? E esse efeito de chegar a esse limiar da emoção, quase ao ponto de chorar, terá a ver também com o facto de ser lido em voz alta? Acho que, sobretudo, por isso. Porque eu acho que talvez... E talvez por não estar lendo sozinho não sei, quer dizer, eu acho também é uma coisa de intimidade, por exemplo, essa cena do falhanço sexual, estar a ler em voz alta diante de uma mulher, não é? É estranho, Sim, é estranho, mas é como despir-se, né, assim, e não sendo eu, mas é isso, né, porque o livro, eu acho que essa ideia da ficção, que é um negócio que eu acho que está sendo desautorizado, né, pouco a pouco, porque eu pensei também, a gente, talvez pelo efeito de longo prazo da internet, nós nos tornamos leitores crentes, né? A gente quer acreditar nos relatos, né? A gente não tem mais essa sofisticação do leitor de ficção, né? Que é o que não é um leitor crente. Ao contrário. Suspension of disbelief, né? Da descrença. E o princípio é que o narrador não é confiável, né? E hoje o princípio precisa ser, até politicamente, que o narrador é confiável, né? O relato dele é inquestionável, e sobretudo porque talvez seja um relato próprio, né? Quer dizer, não tem como você questionar isso, porque a ficção é o relato do autor, né? Essa ideia de autoficção. E, para mim, isso pode parecer interessante e emancipatório de um certo ponto de vista, mas é terrível, por outro lado. E eu acho que a minha emoção e o meu choro lendo o Bolanho vem da constatação disso. Perdemos alguma coisa que era muito importante. Sim. Mas é isso, me perdi um pouco, não sei. E como autor e como escritor, também, porque aqui temos a oportunidade de ter o autor, estava a ler em voz alta, mas também é o escritor que está a ler outro escritor. Sim. Neste caso dos Detetives Selvagens,
Ele é uma espécie também de tratado sobre a ficção. Aliás, o livro tem essa parte do meio, mas a parte inicial é os poetas do movimento... Sim. É o tempo todo isso, né? Do realismo visceral e tal. E tudo gira à volta da literatura. Aliás, ele é tão obcecado pela leitura que lê no duche, não é? Sim. E rouba livros. Sim. É tudo à volta da literatura e da construção de um mundo ficcional. Sim. Como escritor, como é que essas minúcias e essa arte da escrita do Bolanho, como é que torna-se mais clara e como é que um escritor aborda essa oficina, no fundo, do outro escritor? Então, eu acabei desenvolvendo uma certa resistência a essa autorrepresentação da literatura, essa não sei se não é uma metalinguagem, mas essa vontade, esse mundo dos fãs, entendeu? Eu sempre tive uma certa reação a isso, inclusive porque é muito fácil, né? Quer dizer, em geral, jovens escritores, talvez eu também tenha feito isso, começam, quer dizer, com uma coisa de citação, né? Uma espécie de um encanto ali pela própria quase, né? Da literatura, como se a literatura fosse mais importante que a vida, enfim. O que eu acho que eu descobri no Bolanho, e eu entendi por que ele tem o sucesso que ele tem e não o Saer, por exemplo, é que essa coisa ela é ressignificada, entendeu? Ela não é ridícula em momento algum. E isso é muito impressionante também. De fato, a literatura passa a ser tão ou mais importante que a vida, né? E isso não é infantil, não é juvenil, não é imaturo. Ao contrário, isso não é um romance de um velho, mas é um romance de alguém com nostalgia da juventude, né? E com uma coisa que ele perdeu e que foi importantíssima. E nesse sentido, então, eu acho que tem ali uma coisa autoral que é única também, que eu acho que eu não sei se em outro caso, em outro escritor, eu teria o mesmo encanto que eu tive com esse livro. Talvez uma das coisas principais tenha sido esse encanto por essa possibilidade de falar da literatura sem que seja grotesco. E, em geral, quando eu leio, sei lá, alguém fazendo citações o tempo inteiro, é um negócio que é vazio, entendeu? Uma coisa tão imatura, é tão juvenil, né? Quer dizer, é tão sem experiência, né? Eu acho que o que tem aí que é mais incrível é a representação da experiência, né? Porque é a literatura, mas é uma experiência de uma intensidade e uma intensidade pelo outro, né? Não é por si. Isso é muito estranho, porque... E parte dessa intensidade não vem também da urgência, não é? Porque ele... Não. Não? Não, acho que não vem. Ok. Porque é uma... Eu digo urgência porque ele sabia que ia morrer, da morte, não é? né? Ele tinha de escrever, tem que escrever tudo, claro, não é? Vem da proximidade da morte. Da morte, sim, do próprio Bolanho. Exato. Agora, é incrível, talvez porque eu tenha lido sozinho e não em voz alta o 2666, eu não tenho isso com aquele livro. E não regressaste a esse livro depois de ler o... Não, talvez valha a pena. Se calhar em voz alta. Em voz alta, o 2666. Bom, os assassinatos das mulheres... É muito duro. Essa passagem é muito dura. Livro e seria um feito para um ano. Sim. E conseguiram ler o livro todo, né? Por Zoom. Mas sempre e agora eu comecei a trair minha professora, porque ela, na verdade, ela começou a me trair antes, entendeu? Então ela passou a desmarcar as aulas em cima da hora, com compromisso, uma coisa inadmissível, né? Bernardo, tu sabes o que é que ela está a fazer? Ela está a ler o livro sem ti. Pois é, então... É isso, ela já que me trai, então também posso trair. Enfim, mas eu comecei a ler, eu não aguentei, mas passei a ler, pulei alguns capítulos, quer dizer, depois eu vou dizer para ela, poxa, eu ter um pouquinho. Se calhar passamos para o segundo livro que trouxeste. É o James, não é? Do Percival Everett. Esse não foi lido em inglês em voz alta, presumo. Não, foi lido em inglês em voz baixa. Em voz baixa. É um livro bem mais recente, não é? Que ganhou o Pulitzer Prize e que parte também de uma premissa muito interessante, não é? Que Sim.
regressar a um clássico da literatura americana, mas mudando a perspectiva. Sim. Logo o título, James, porque a personagem é o Jim, o escravo que acompanha o Huckleberry Finn nas suas aventuras, aqui ganha o nome próprio, não é? É o James. O que é que este livro tem de forte ou de especial? Então, eu acho que, de novo, todas essas minhas escolhas têm a ver, talvez, com a ideia de identidade e com a fragilidade desse conceito, né? E que isso me interessa muito. E tem aí no James um dispositivo que é muito peculiar e muito genial, que é muito engraçado, é que, na verdade, os negros só são negros no livro quando há interlocutores ou testemunhas brancas, entendeu? Na verdade, os negros, eles são sofisticados filosoficamente. Leram os filósofos. Sim, leram e discutem os filósofos. Não falam aquela língua que os brancos americanos já passaram a identificar os negros, falam uma língua totalmente, um inglês escorreito, incrível, não sei o quê. E então é um pouco o elogio da dissimulação como instrumento de sobrevivência, né? Isso é muito interessante e que também desarma totalmente a ideia de identidade. A identidade é uma farsa, porque a identidade, ela, na verdade, é um instrumento de poder, de opressão, mas também de sobrevivência, né? De como escapar isso. Então, é um livro que, na verdade, independentemente de qual seja a sua cor, gênero ou raça, você se identifica muito com esse personagem. É um mundo totalmente claustrofóbico, e é um mundo em que você entende o que significa nascer como alvo, né? Então, quer dizer, é uma vida que depende da correria. Você não pode parar nunca mais. Você tem que passar a vida fugindo. Mas o livro é todo ele uma correria, né? Mas correria para lugar nenhum, porque é um lugar pantanoso, circular. Então, não tem saída. Você não sabe direito para onde você está correndo. Tudo bem, você está correndo para o norte, mas... enfim, é um lugar estranho. E aí tem uma cena que é muito engraçada, emblemática, e eu acho muito inteligente, que o James, lá pelas tantas da sua fuga, ele encontra um bando de menestréis, que são brancos, em princípio, menos racistas ou menos pintam a cara de preto, né? E eles se apresentam pelas cidades do Mississippi, pintando a cara de preto, blackface, né? Exato. E cantando, e eles precisam de um cantor, e o James canta muito bem, então eles pegam, você vem aqui cantar conosco. Porém, ele não pode, como sendo preto, ele não pode cantar na banda. Então, eles pintam a cara dele de preto e ele se apresenta com os brancos com a cara preta e, em princípio, quer dizer, a princípio, ele passa por um branco com uma blackface. Então, isso é incrível, porque isso aí dá uma dimensão da... Então, as camadas que estão em cima dessa... E da ideia de identidade também. Quer dizer, a identidade, ela é simplesmente um instrumento... Ela não tem nada de absoluto. Nenhuma identidade. Então, isso aí põe em questão a própria ideia das lutas identitárias, nas quais o livro se insere. Então, eu acho muito sofisticado e é muito engraçado isso, né? Quer dizer, que os brancos aceitem como branco um negro que tem a cara pintada de negro. E é muito irónico. O Percival Everett, ele escreve muito com ironia. É um cara brilhante. E há outro golpe de gênio que eu acho que o livro tem, que é... o livro não se passa no mesmo tempo do original do Mark Twain, passa-se 20 anos mais tarde, já na época da Guerra de Secessão. Foi uma guerra justamente por causa da escravatura. Ou seja, ele não se limita a ir buscar, mas reinventa e redispõe a própria narrativa, não é? Sim, e para mim, na verdade, eu estou um pouco obcecado com isso, mas essa ideia de pôr a identidade em questão e que, na verdade, todos os meus livros, desde o início, essa é uma questão, muito antes de haver qualquer luta identitária declarada, pelo menos, a questão das identidades sempre foi importante para mim como uma prisão, na verdade, como uma espécie de uma bengala, né? Um apoio que, na verdade, é o oposto da verdade, ou da verdade literária, né? E, de repente, isso se tornou natureza, isso se tornou o mundo transparente, né? A transparência é a identidade, né?
Não há questionamento a ser feito. E aí, de repente, de um escritor negro muito inteligente, né? E tem uma entrevista, eu até fiz uma coluna para a Folha que eu citava essa entrevista, uma revista americana de entrevistas que se chama Bomb. E faz anos, acho que em 2004, ou talvez antes, ele deu uma entrevista para essa revista, na qual ele dizia que se você me vê por trás do livro que você está lendo é porque você não entendeu nada. E aí ele diz uma coisa bonita: eu estou te ensinando a voar. E eu acho isso lindo, porque, na verdade, é um pouco o que o Bolanho faz, entendeu? De repente, você lê aquilo e você tem uma perspectiva de uma coisa que você nunca fez ou que você nunca viu, como, sei lá, um sonho, você voando, né? Não sei. E então eu acho que de diferentes maneiras, entendeu? Essa ideia da identidade, da representação do eu, entendeu? Dos narradores, isso está muito em questão hoje para mim, e por causa do mundo, o caminho que o mundo tomou, mas é muito por causa da literatura também, né? E a tua terceira escolha tem exatamente a ver. Exatamente. Não, foi um pouco inconsciente, um pouco não. Mas, eu assumo a minha quarta parte da responsabilidade da escolha deste título, não é? Estamos a falar de A Viagem Inútil Transescrita, de Camila Sousa Viladas. O Bernardo disse-nos: pode ser este ou outro, e eu disse: não vai ser este. Portanto, eu tomo a minha quarta parte de responsabilidade sobre o assunto, porque é também um assunto que me interessa. Mas este é um livro sobre o qual nós não temos conhecimento, porque não está editado em Portugal. Só no Brasil. Mas conta-me um pouco sobre o que é este livro e como é que tu chegas a esta vida, até esta viagem inútil. Então, também chegou porque o livro foi publicado no Brasil. Eu tenho uma coluna eventual, não é eventual, mas é mensal na Folha, e enfim... Gosto muito que seja eventual, não é? É tão longe, né? De uma para outra. Não explicaria. E eu, às vezes, fico sem ideias, e aí eu preciso de um gancho da realidade, e o gancho é a publicação de um livro ou um filme que acaba de sair. E, nesse caso, foi o livro da Camila Sousa Viladas, e é um ensaio muito curtinho, um ensaio pessoal, em que ela fala dela com a literatura, como é que ela chegou nisso. E ela, isso não tem preconceito nenhum, ela se autodenomina um travesti, né? Então exato. É interessante. E ela defende mesmo a palavra travesti. Sim, ela reivindica, não é o resgate dessa palavra do termo. E que é um termo quase de guerra, né? Então, no caso, é um termo de bando, né? De guerra, de sobrevivência. Então, é interessante isso também. E não há nenhum preconceito nisso, enfim. E também se liga àquilo que estávamos a falar no livro anterior, que é nascer como um alvo ou crescer como um alvo, não é? E transformar isso em arma de sobrevivência. A travesti é um alvo, mas ao mesmo tempo para ela reivindica como um grito de guerra. Sim, ela faz isso. Mas nesse livro especificamente, ela faz uma outra coisa, que é um segundo passo, que é identificar o escritor ao travesti. Então, fundir essas duas coisas. E aí, de novo, essa ideia de identidade, ela ganha uma outra dimensão, né? E aí, fazer um elogio da dissimulação também e da mentira, sobretudo. E quando ela diz... Como é que é o subtítulo? Viagem Inútil Transcrita? Transcrita. Não, mas a viagem inútil é porque é uma viagem de autodestruição. Então, ela diz, não tem nada melhor do que destruir o que você escreveu. E você conseguir se separar daquilo e entender que você não é aquilo. E isso tem várias coisas muito sofisticadas. Então... Tem um lado dela que, para mim, é muito interessante no sentido de um ensaio sobre literatura, é que alguém completamente de fora da literatura, falando completamente de dentro da literatura, como talvez nenhum escritor, entendeu? É uma autenticidade, né? Uma verdade da palavra
pelo fato dela estar completamente na periferia da literatura e, com isso, ela está totalmente no centro. Né? Isso também se vê no Malditas, que é um livro que foi editado cá em Portugal exato. E que é de uma potência extraordinária, não é? É a vida crua das ruas, dos bandos. Sim. Como as franjas, de repente, se tornam altamente identificáveis com aquilo que nós que estamos no centro, conseguimos identificar como vida e como... Sim. Para mim, o estranho é que isso, para ela, é literatura, né? Não é um scholar falando do alto da sua sabedoria acadêmica com a distância e análise contextual, social. Não é nada disso, é literatura. É de dentro. E mesmo a relação com a ideia social é completamente diferente, porque eu acho que há hoje Quando eu falava dessa desautorização da ficção, eu acho que ela tem a ver com uma preponderância e uma prepotência também de uma ideia sociológica da literatura e que está cada vez mais presente e que tem a ver com esse leitor crente também. E então é como se a literatura tivesse uma justificativa política, que beleza, é ótimo que ela tenha, que se justifica mas fica só pela por aí, sociologia, né? E que responde, ilustra, né? Uma tese também sociológica, né? Então, é uma camisa de força e, de repente, ela faz isso explodindo a própria ideia de que a tese sociológica da autorrepresentação tenta defender, né? E isso é muito lindo também, porque ela faz uma autoficção que é uma autoimplosão, né? E isso é incrível. E aí tem inúmeras passagens aí que são deslumbrantes. Ontem eu estava lendo, tem o final, eu não vou saber reproduzir, mas tem o final do livro em que ela está falando dela e ela vem de uma família completamente disfuncional, muito pobre, muito periférica, muito miserável. E, no entanto, quem deu para ela a escrita foi o pai, que era também a representação da violência e da discriminação e tudo de errado. Deu-lhe o trauma, mas também deu o instrumento para lidar com o trauma. Para lidar com o trauma e sair daquele lugar. Então, essa ideia dessa ambiguidade, e também está no meu... Não estou querendo me comparar, mas a coisa do pai e o filho também tem aí. Então, essas ideias que são ambíguas, né, de representações que não são unívocas e não são bidimensionais, isso é muito importante, é essencial para a literatura. E eu acho principalmente nos dias de hoje, desculpa estar a interromper, mas principalmente nos dias de hoje em que começamos a olhar para as figuras da realidade como binómios, bom, mau, certo e errado. Quer dizer, estamos a perder também neste leitor crente, totalmente crente, as nuances. Sim. Não é? Eu dizia que isso vem um pouco da inércia da leitura na internet, porque a internet, querendo ou não, quer dizer, é um lugar que, assim, ou tudo é verdade ou tudo é mentira. Não tem possibilidade de nada no meio do caminho. Se você acredita, você vai ter que acreditar em tudo. Tudo. E se você não acredita, não vai poder acreditar em nada, porque basta uma mentira ali dentro para você entender que tudo pode ser mentira. É como uma gota de tinta no balde de leite, não é? Exato. Ali não tem meio termo, né? E não tem possibilidade de você lidar com isso. Quer dizer, tudo bem, você pode escrever o que você quiser lá, mas em relação à verdade e à mentira, se você acredita, você vai ter que acreditar em tudo, né? Ou vice-versa. E é também uma necessidade de estar sempre certo, ou seja, a pessoa não pode errar porque vai atingir o balde, não é? Portanto, há também uma exigência grande desse leitor que não lê as nuances, que não lê... O leitor crente, não está o leitor crente. E tem uma sedução perversa nisso tudo que está por trás, que é a questão do narcisismo, que é o seguinte, é um mundo sem outro. É um mundo na verdade, sem realidade, sem real, né? Sem contradição. E então isso é muito interessante, porque é um mundo que prometia uma janela para o mundo e que, na verdade, te dá um espelho ideal de quem você gostaria de ser ou quem você quer mostrar para os outros que você é, né? E isso acaba se reproduzindo até
nas questões do narrador emancipado, que se emancipa e por uma representação X, na verdade, é o que ele quer ser. E isso, tudo bem, tem uma luta política, eu quero ser aquilo, mas, de repente, aquela representação é uma representação do real, do outro, que, na verdade, deveria ser contradição. E, na verdade, uma coisa... Se tem outro, o outro é insuportável para a pessoa, né? Não existe esse outro que é um outro ideal, que é uma que gracinha, como se fosse um bichinho de pelúcia. Esse é o outro. E ele me ama. E aí eu acho que o que a Camila Sousa Vilhada diz, e que também é muito incrível, é que o outro não está fora, o outro está dentro. E no sentido de que essa coisa de destruir o que você escreveu é um prazer, é porque a contradição está dentro de você, né? O outro está dentro, e isso que é interessante da literatura. E é estranho que a questão da autoficção não lide com isso, né? Com a ideia de que o outro está dentro. Na verdade, é um eu totalmente com contornos muito bem definidos e não contraditórios, tudo bem, trauma, culpa, o que seja, mas sem contradição, né? Quer dizer, na verdade, é como se fosse um trator numa militância para a conquista de coisas justas, entendeu? Que, claro, justíssimas. Mas, enfim... E como um trator vou eu entrar agora para terminar, esta nossa conversa. Vou só recordar os livros que o Bernardo nos trouxe. Os Detetives Selvagens, de Roberto Bolanho. Está editado em Portugal pela Quetzal, com tradução de Cristina Rodrigues e Artur Guerra, mas o Bernardo teve a proeza de o ler no original. Em espanhol, sim. Podem tentar essa aventura. James, de Percival Everett, publicado em Portugal pela Livros do Brasil, com tradução de Bruno Vieira Amaral. E A Viagem Inútil, transcrita, de Camila Sousa Vilhada, a edição brasileira da Fósforo, com tradução de Silvia Maximini Félix. Por nós terminamos. A música do nosso genérico é da responsabilidade do Daniel Leitão, com base na música dos Broke for Free. A coordenação de podcasts do público é do Amilcar Correia. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. E, Bernardo, muito obrigada por teres vindo até nós. Foi um prazer. Zé Mário, até para a semana. Até para a semana, Inês. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.